Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma edição do RB Especial. Hoje conosco o advogado Marcos Davi Figueiredo. Atualmente constatamos um cenário político de instabilidade no Brasil. Daí a necessidade de um poder mediador e que garanta os direitos e deveres que estão dispostos na lei. Essa é a missão do Poder Judiciário, mas sua atuação tem passado a gerar debates e levantar dúvidas quanto à lisura de suas ações. Sobre esse assunto, conversando agora com o advogado Marcos Davi Figueiredo, com a participação do meu companheiro de sempre, Ney Gonçalves Dias. Boa noite, Ney. Boa noite, Armando. Você vai ser incumbido de iniciar essa nossa conversa. É um prazer. O nosso ilustre convidado de hoje é um advogado de prestígio, mas ele não é só advogado. Advogado é aquela pessoa que defende ou até acusa outras pessoas do Poder Judiciário. Ele é jurista. O senhor tem dois projetos importantes que se inserem nessa observação que eu fiz, que o senhor não é apenas advogado, mas jurista. Bom, caros ouvintes, é um prazer estar aqui com o doutor Ney Gonçalves Dias, com o irmão Henning. E nós estamos vivendo hoje uma calamidade pública no judiciário. Porque o artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura, ele menciona claramente, desde 79, quando foi elaborada a Lei Complementar 35, que o juiz deve aplicar a lei, seguir regras de hermenêutica jurídica. O que nós temos hoje? Centenas, milhares de decisões judiciais onde os juízes não aplicam a lei. Isso gera o caos, a insegurança jurídica, até para investimentos, porque cada juiz decide subjetivamente. O que é isso? Ele não observa o comando normativo da lei. O que é isso? O verbo da lei. Se a lei diz, não pode fazer tal coisa, e essa lei não é inconstitucional, ele, como juiz, como aplicador da lei, deveria aplicá-la. Mas não é isso que acontece. Hoje nós temos decisões judiciais onde o advogado que representa o seu cliente entrou com uma petição na justiça, bem fundamentada, apresentou as provas, pediu uma tutela antecipada, pediu uma liminar. O juiz, o desembargador, nega sem dizer por quê, em 3 linhas, onde não há relatório, não há fundamento, não há dispositivo. Como há 26 anos eu fiscalizo o judiciário desde 1996, eu criei uma tese que é a seguinte: da sentença ilícita e da sentença ilegal, dos limites e das responsabilidades do juiz no exercício da função jurisdicional, ou seja, o que o juiz pode e o que ele não pode fazer no exercício da função judicante. Essa liberdade dada ao juiz, ela é absoluta? Resposta: não. Ele deve observar os quesitos formais e materiais para a existência da sentença, para a existência do acórdão. Sem isso, não há prestação jurisdicional do Estado. E o juiz pode, em princípio, responder disciplinarmente. Os recursos processuais previstos no ordenamento jurídico vigente, ou seja, notadamente no Código de Processo Civil, como eu sou civilista, existem regras para que a prestação jurisdicional exista. E que regras são essas? Está descrito no artigo 489 do CPC. Quando o ministro Luiz Fux, que elaborou o novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu regras para que a sentença exista materialmente. Essas regras, elas são absolutas. Não há flexibilidade nessas regras. E que regras são essas? O juiz tem que esboçar um relatório. O que é um relatório? Um resumo dos fatos do processo. É um resumo dos fatos do processo. O artigo 24 do Código de Ética da Magistratura é muito claro nisso, e o curioso nisso, Ney, né, é que os juízes não cumprem o que o próprio Código de Ética da Magistratura menciona, que está no artigo 24, que toda decisão fundamentada é fruto
de um juízo justificado racionalmente. Numa linguagem popular, a sentença tem que haver bom senso, ou seja, o autor ele tem que entender por que o direito dele está sendo negado. O réu tem que entender por que o direito dele foi atendido. Qual é o artigo em que se baseou o juiz para deferir aquele pedido do réu? Isso é uma decisão onde haja coerência lógica, como aquele jurista português Gomes Conitilho, que disse que a decisão judicial prescinde de uma coerência lógica. Você só recorre quando há a prestação jurisdicional, ou seja, relatório, fundamento e dispositivo. Se não há, os juízes deveriam ser processados por crime de responsabilidade porque estão fazendo um desserviço social. Aí eu pergunto, a explanação do senhor é perfeita, as pessoas entenderam. Para corrigir esse descalabro, esse caos, o senhor tem 2 projetos. Quais são? O primeiro é uma proposta de alteração do artigo 319 do Código Penal, que é o crime de prevaricação. Na minha proposta, esse artigo fica do seguinte modo: o servidor público que omitir, retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício ou de função pública contra a disposição expressa de lei sem vício de inconstitucionalidade ou incorrer em erro inexcusável no exercício da administração da justiça, ele se submeterá a uma pena de 5 a 10 anos de reclusão. Mas aqui eu faço um parêntese. Quando eu coloco servidor, ele envolve as 3 esferas do governo: legislativo, executivo, judiciário e Ministério Público. Ou seja, eu imputo a responsabilidade subjetiva de todo agente público que está no exercício do cargo de uma função pública. Então, nesse exemplo que eu dei, do caput do artigo, um servidor, por exemplo, você ingressou com pedido de alvará, por exemplo, na prefeitura. O seu advogado apresentou toda a documentação necessária para a construção de uma incorporação. O coordenador responsável pela emissão do alvará, ele nega, sem dizer por quê. Ele não diz por quê. Não fundamenta nem na lei, nem qual é o documento. Na vigência do meu projeto, o empresário prejudicado ele faz um para o servidor que negou a emissão do alvará sem fundamentar, para que ele fundamente, ele justifique racionalmente por que o alvará não foi emitido. E por quê, e qual é o artigo em que ele se baseia. Se ele não justificar isso num prazo de 10 dias, esse servidor será submetido ao processo criminal. Processo criminal. Então você está moralizando o Estado como um todo. Ele não responde subjetivamente. Então, no meu processo, todo servidor público vai responder objetivamente, ou seja, vai ser responsáveis pelos atos que praticar. Irmão, bom, vamos entrar aí. Pelo que eu entendi, o senhor defende a atuação de uma autoridade pública, como um juiz, não é? Não é um jurista, eu não sou advogado, nem mesmo juiz, eu sou um repórter. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: se essa sua postulação, se essa defesa que o senhor faz do rigor estrito da norma, né, da lei que o juiz... Ele não... Quem está lá do outro lado imagina isso como se fosse um robô. A lei, bom, então vamos botar ela num computador e o juiz não serve para também julgar pela subjetividade do assunto. Ele não é uma cabeça pensante, ele não é um ser humano pensando na defesa da sociedade, onde entra também o Ministério Público. Ele não pode ter esse campo para atuar, ou isso aí seria uma coisa a mais do que essa lei chamada de abuso de autoridade, que coloca o juiz, o próprio Ministério Público também numa espécie de camisa de força, alguma coisa nesse sentido, não? Eu não sei se eu entendi bem, mas eu levei para esse lado. O que o senhor acha? Não, eu vou lhe dizer, no meu projeto especificamente não, por uma razão simples. O nosso direito é positivista. O que significa isso? A lei acima de tudo. Ou seja, o servidor público, ele está vinculado ao princípio da legalidade.
Ou seja, ele deve observar o comando normativo da lei, o verbo da lei. É uma questão simples. Eu vou entrar nessa questão subjetiva que você colocou mais adiante, mas eu preciso deixar isso bem claro. Como todo servidor público ele é concursado, tem conhecimentos técnicos especiais, ele sabe identificar o que é a lei. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O princípio que rege a administração pública é o quê? É o da legalidade, está no artigo 37 caput da Constituição Federal. Então, o técnico, ele sabe reconhecer o que é uma lei, o que é uma norma, e sabe observar o que é o verbo da norma, o comando na norma, ou seja, o que ele pode e o que ele não pode. As questões subjetivas de hermenêutica jurídica deve haver um juízo justificado racionalmente. Então, observa bem o que está colocado no meu projeto. Quando você for decidir algo que haja questões subjetivas, ela deve apresentar um raciocínio lógico, uma questão de bom senso. Por quê? Kelsen já dizia isso. Direito é bom senso, ou seja, você tem que apresentar algo que as pessoas possam entender, porque a linguagem universal é o quê? É a palavra. Doutor As pessoas Marcos, observam essas eu sei regras. que é muito difícil para mim interrompê-lo, mas eu vou precisar fazer isso, que nós temos um intervalo e o senhor vai continuar nesse assunto daqui a pouquinho. Nós voltamos já com essa entrevista muito especial aqui do Dr. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, nosso personagem do RB especial de hoje. Nós voltamos já. Fique conosco.